Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos queridos amados irmãos que podem estar me vendo ou me ouvindo neste momento, que as bênçãos do nosso Deus e a paz maravilhosa, grandiosa do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Trazendo hoje aqui, no momento, uma ênfase em um tema da lição bíblica da CPAD, que é a lição desse semestre final, ou seja, desse resto de ano, né? Lições bíblicas, as promessas de Deus, é o tema central que as Assembleias de Deus e algumas outras igrejas estão estudando. Aí alguém me pergunta assim: ô irmão, o senhor é da Assembleia de Deus ou de igrejas afiliadas ou de igrejas que fazem uso desse estudo? Eu disse, não. Oxe, e o irmão fica comentando, né? Que alguém pode dizer: eu compreendi e entendi João capítulo 17. E uma ênfase a mais nos versículos 20 a 26. Ou seja, a última oração do Senhor. E o ponto central, apelo à unidade. Um apelo à unidade de seus discípulos e de todos os que ainda viriam. Senhor, Pai, que todos sejam um como eu sou. E eu absolvi bem essa oração do nosso Senhor. E comigo não existe isso. Você é da Assembleia de Deus, quer me mandar a lição? Me mande. Eu leio com todo prazer. E gosto, porque eu aprendo, porque aqui foi produzida por homens de Deus com muito mais bagagem do que eu, muito mais anos, 30, 40 anos de caminhada, onde eu sou um peixe pequeno. Será que esse homem não tem nada para me ensinar? Tem muito. Quem sou eu, pequeno? Eu sou da Batista. Tenho uma lição para te mandar. Tenho uma lição para mandar para o senhor. Oxe, me mande. Eu sou da igreja presbiteriana, tenho uma lição para me mande. Eu leio e estudo com todo prazer, porque eu gosto. Doutrina é doutrina. A ideia tal, A, B, sobre isso, aquilo outro. Olha, isso é outra coisa. O evangelho é o quê? É único. Falou da palavra de Deus. Estamos estudando sobre a palavra de Deus, isso, aquilo. Eu gosto. Comigo eu não tenho preconceito. A palavra de Deus, eu estou dentro. Eu tenho prazer, eu gosto de ler, eu aprendo. Se eu não puder somar, espalhar, que eu não vou espalhar. A gente soma. Eu quero somar. Então eu absorvo tudo. Sempre tem coisas boas aqui que eu gosto de ler. Aí aquela outra também tem coisas boas que eu gosto de ler e eu aprendo. E compartilho. Amém, amém. Aí, trazendo aqui, somando nessa lição, é a lição número 1. Já passou, está mais para frente, né? Aí tem um comentário aqui que eu gostaria de fazer, uma somatória, sobre, está na página 6, que diz aqui, ó, tem o primeiro tópico, o segundo, terceiro, foi a primeira lição desse semestre, né? Aí diz aqui, ó, palavra-chave, promessas, que é o tema. Aí página 6, aí aqui do lado, mais para cá dentro da página 6, tem um tema que diz assim, é um epígrafe. Auxílio teológico. Como o Senhor tinha dito, Gênesis 12, 1 a 9. Aí olha só o comentário. Alguns comentaristas sugeriram que as promessas de Deus a Abraão, eram promessas condicionais. O tema central é promessas, não é isso? Então, alguns comentaristas sugeriram que as promessas de Deus a Abraão eram promessas condicionais. Eles dizem que a condição era a obediência à ordem de Deus de deixar a cidade de Ur. Afinal, se Abraão não tivesse partido, nenhuma das coisas que Deus prometeu poderia ter se concretizado, ou seja, uma sinergia. Eu faço a minha parte e você faz a sua. Essa opinião distorce tanto o texto bíblico quanto uma verdade vital a respeito da vida espiritual. As promessas de Deus não se ativam pela nossa obediência. Pelo contrário, é a nossa obediência
Preste atenção, fique prestando atenção. É a nossa obediência que se ativa pelas promessas de Deus. Ok? O que acontece é que a fé estabelece um relacionamento com Deus, a fonte suprema de energia. A fé conserva este relacionamento. É uma confiança ativa em Deus e nas suas promessas, que nos faz obedecer. Preste atenção, vamos prestar atenção, obedecer. Olha as palavrinhas, fé, obedecer. Nós a vemos claramente na vida de Abrão, por crer nas promessas de Deus. Deixou Ur e a sua riqueza para viver uma vida nômade em uma nova terra. A promessa de Deus ativou a obediência de Abrão. Olha só, a promessa de Deus ativou a obediência de Abrão. A sua obediência não ativou as promessas, mas a promessa de Deus ativou a obediência de Abrão. Foi a promessa e a fé na promessa que libertou Abrão, não somente para obedecer de novo a Deus, mas também para se tornar o tipo de pessoa que todos admiramos. Altruísta, leal, corajoso, humilde e sincera. Pois bem, quando a gente para analisar um texto, estudantes de teologia, apologetas, exegetas, teólogos, existem duas ferramentas de trabalho. Quando eu vou pegar um texto bíblico para fazer uma análise, duas ferramentas, que uma é chamada hermenêutica e a outra é chamada exegese. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Exegese é um substantivo, uma palavra substantiva que deriva de um verbo grego, que são palavras gregas, lógico, deriva de um verbo grego, exegeomai, que significa literalmente conduzir para fora. Ou seja, eu pego um texto desse, eu vou esmiuçá-lo, eu vou fazer uma investigação milimétrica no texto. Quem foi que escreveu o texto? Há quantos anos atrás? Qual idioma? Porque eu não posso pegar a Bíblia, ou uma Bíblia dessa, na minha língua e dizer, foi escrito na minha língua. Não. Eu tenho que ir lá no original, eu como exegeta, e ver se as palavras que estão na minha tradução, na minha língua, estão condizentes com a do original. Aí, comparando, se estiver ok. Aí posso traçar uma meta, baseando-se no que lá está. Porque muitas das vezes não é culpa do copista, não é culpa do tradutor, porque às vezes tem palavras confusas ou que não conseguem se encaixar perfeitamente no meu idioma. É como esse que vamos falar aqui, ó, dentro desse tema. Mas você lê, pode ficar um pouco confuso. Mas quando eu vou para o original desse texto, que esse texto foi escrito aqui de Gênesis, ou seja, o Antigo Testamento, é no hebraico clássico. Ou seja, o texto, a língua básica, central do Antigo Testamento foi o hebraico. E algumas passagenzinhas, Ezequiel, Daniel, em aramaico. Mas o centro, o cerne da coisa foi no hebraico, no clássico. Então, de um povo, o povo judeu, o povo semita, com outras culturas, outras expressões. Aí muitas das vezes a gente fica meio voando quando pega um texto, aí fica olhando, pode haver confusão, não ficar nítido, mas quando você vai na raiz da coisa você compreende. É como essa expressão fé. Aí vamos trabalhar agora, fé, obediência, vamos trabalhar. Esse conceito de fé que nós temos não é bíblico. Como assim, irmão? Vamos lá. Não existe essa expressão fé na cultura semita, entre o povo judeu. Não existe esse negócio de fé. Essa expressão que nós temos aqui, ó, de fé, eu creio, eu sou justificado por fé, é grego, é ocidental, não é judaico. E os judeus é que escreveram a Bíblia. Esses textos é tudo judaico, é tudo hebreus, judeus que escreveram, dentro de um linguajar do Oriente Médio. É outra linha, outro pensamento. E você tem que viajar lá para compreender. Não existe esse negócio de fé que nós temos. Como assim? Hoje, e principalmente hoje. Hoje eu sou justificado pela fé em Cristo. Sem obras. Aí a Escritura diz, olha,
Nós somos justificados pela fé, sem obras, para que não me vanglorie. E em cima dessa má interpretação, que não leu o texto tem um texto, cotexto, contexto do texto. Você tem que ler todo o texto. Para você pegar, você não pode pegar só um recorte e dali fazer sua interpretação. Eu sou justificado pela fé unicamente em Cristo, sem obras. Aí pego um exemplo, aí pego o recorte, pronto, aí isso eu faço a minha base. É assim, leio o texto antes, o depois, todo o livro, o texto, o contexto, tudo, para você conseguir compreender e entender de fato o que está ali dizendo. Quando você vai para a raiz, voltando a dizer, essa fé pela metade incompleta é grega, é ocidental. Todo estudante de teologia que se aprofunda, ele sabe bem que a justificação pela fé de Paulo é uma e a justificação pela fé de Lutero é outra. Não tem para onde. Aí o povo chega e se espanta. Vamos estudar. Aí vocês vão ver o que eu estou dizendo. Vocês vão entender que quando você viaja no tempo, na língua, aí você olha, rapaz, é mesmo. Talvez sim, a gente pode estar até enganado. E Lutero de fato compreende. E compreendeu. E muitos outros compreenderam. E muitos outros hoje compreendem. Mas muitos não. Muitos não compreendem. Só basta olhar para o momento. Eu sou justificado unicamente, exclusivamente porque creio em Cristo. E uma vergonha. E uma vida vergonhosa. Passa cheque sem fundo, compra e não paga. Dá a palavra e não cumpre. É um péssimo exemplo no trabalho. É um péssimo exemplo na rua onde mora. É um péssimo exemplo entre a família. Muitos aí se candidatam para os inúmeros cargos públicos e levam o nome de Cristo ao vitupério, a vergonha, a desonra. Só basta eu crer. Se esquece de Nicodemos, que foi ter com Jesus, e ele disse, se você não nascer da água do Espírito, acabou. Não poderá entrar no reino de Deus. Não entende nem compreenderam nada disso. Todo aquele que diz que conhece a Jesus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso, a verdade não está nele. Não compreenderam nada disso. Não compreenderam Tiago. Todo aquele que diz que tem fé, mas não tem testemunho, não tem obra que justifique, a sua fé é vã, é morta. O que é que adianta você dizer que tem fé se não tem obra, se não tem testemunho? Entendeu? Olha a cultura. Olha a cultura. A palavra que existe, que um judeu não tem esse negócio de fé, não existe essa fé, essa palavra fé que a gente usa. Quando você vai lá em Abacuca e diz, o meu justo viverá pela fé. Aí pega, traz para dentro, nós continuamos. Não é isso que está escrito lá. Meu tzadik viverá pela emuná. Emuná, sim. O que é emuná? É uma palavra, aí você vai entender aqui. Ó. É uma palavra composta de duas palavras. Dentro da cultura judaica, que Jesus falou, os apóstolos, que se fala dentro da cultura judaica até hoje, do hebraico, do aramaico. A palavra é emuná. Emuná é uma palavra composta de 12 vocábulos: fidelidade e obediência. É impossível, dentro da cultura judaica, é impossível entre um judeu, Abraão, os profetas e todos os outros, quando João fala, quando Tiago fala, quando Paulo falou, e dentro da cultura semita, é impossível eu dizer que creio em Deus e não o obedeço. O Senhor fez uma promessa para Abraão. É impossível Abraão chegar e dizer, eu acredito, mas não sigo. É impossível, porque dentro do contexto, daquela raiz, daquele povo, e é o que está no original, essa fé que nós temos rasa, murcha, que estamos vendo por aí, um monte de gente dizendo que crê em Jesus, que crê em Deus, mas não obedece, porque o testemunho dele é pior do que o do mundo. Por quê? Porque ele se baseia nessa justificação pela fé ocidental, grega. Só precisa eu crer para me salvar. Só. E continuo com a mesma vida mundana de sempre. Ele não compreende a raiz do texto. E quando ele vai para a raiz do texto, aí se ele for estudar, ele vai ver. Eita, é inseparável, é indissolúvel, é impossível eu dizer que creio em Deus ou creio em Jesus e não obedecer. Porque se eu digo que creio e não obedeço, eu não creio, eu sou um mentiroso. É impossível.
Eu creio, eu acredito nas tuas promessas, Senhor. Pronto. E não obedeço. Mentira. Você não crê, não. É impossível, dentro da cultura do Oriente Médio, ele dizer que crê e não obedece. É impossível. É só um vocábulo, uma palavra que composta de duas palavras. Emuná. Fidelidade e obediência. Ele creu em Deus e automaticamente obedeceu. Andam juntas. Isso é o que está dentro da cultura. Aí diz aqui, ó, a promessa de Deus ativou a obediência de Abraão. Deus prometeu, ele creu e obedeceu. Fidelidade e obediência. A palavra também pode ser traduzida assim. Sou fiel. Creu, obedeceu. Creu, acreditou e foi fiel. Acreditou, fidelidade, obediência. É impossível. Dentro como esse contexto nosso, que estamos vendo aí, um monte de gente dizendo que crê, mas não obedece. É mentiroso. Eu creio em Jesus, mas não guardo seus mandamentos. É mentiroso e a verdade não está em você. É indissolúvel, é inseparável. Se você crê em Deus, se você crê em Jesus, você o obedece. Esse é o contexto que está na raiz da coisa. Então não tem esse negócio de dizer, eu sou justificado unicamente por fé. Só basta eu crer. É mesmo? Quer dizer que é mesmo isso? Eu fico olhando assim, já dá agonia. Então pronto, eu vou crer em Jesus e vou continuar fazendo as mesmas imundícias de antes. Tudo que eu fazia antes eu continuo fazendo. Bebendo, me prostituindo, roubando, matando, que é o que estamos vendo que muitos fazem. Porque ele crê nisso. Que só basta obedecer, só basta crer. Ou seja, não sai da raiz da coisa. Ele não compreende o sentido do texto bíblico. A palavra emuná, ela deriva do verbo amã. Você vê esse verbo amã, lá em Gênesis 15:6. E creu Abraão. Creu, Amã, creu. Aí, esse verbo em hebraico, Amã, quer dizer creu. Está lá em Gênesis 15:6. E creu Abraão e creu. É essa palavra. É daí de onde se deriva emuná. Fidelidade e obediência. Ou seja, é indissolúvel, é inseparável. São palavras que não se separam. Então, ele creu nas promessas de Deus e é impossível não obedecer. Automaticamente, ele obedeceu. Ou seja, é o que está em Abacuque. O meu tzadik, o meu justo, viverá pela emuná. Pela fé que tem em mim e automaticamente obedece. O que é fé? Fidelidade. E obedece. É indissolúvel, é inseparável. É isso aí. Aí, com isso, você pode compreender claramente o que o texto diz. Claramente. Aí fica claro que a promessa de Deus ativou a obediência de Abraão. A sua obediência não ativou as promessas. Não. Agora eu obedeço, vai ver as promessas. Não. A promessa que Deus fez, automaticamente ele, em cima das promessas, ele creu e obedece. É o que todos nós temos que fazer hoje. Não adianta você chegar e abrir a boca e dizer que crê em Deus, que crê em Jesus, mas não obedece. Cadê o semblante? Quando olhamos para você, o semblante que você carrega parece mais com o semblante de Barrabás do que o semblante de Cristo. Esse é um cristianismo no qual vivemos atualmente vergonhoso, diluído, híbrido. É um evangelho onde o hedonismo tomou conta. Jesus olha de lá do alto céu e está a ponto de vomitar essa igreja de hoje em dia de sua boca. Que Laodiceia, uma das igrejas do Apocalipse, também tem linhas teológicas que crê que são períodos do cristianismo ao longo do tempo e que vivemos essa última fase. E se é sim, paramos e observamos que, com certeza, esse estado lastimável que estamos vendo nas igrejas, nas empresas, o Senhor
está a ponto de vomitar mesmo. Muitos de hoje de sua boca. Tem igreja de Deus? Tem. Tem homem de Deus? Tem. Tem mulheres valentes? Tem. Mas a grande massa, massivamente, hoje em dia, é um comércio. Usam do pragmatismo para atrair pessoas de qualquer jeito para dentro da igreja. Mas qualidade e amor às ovelhas, oh Deus, passa longe. Amor só sim ao financeiro, mas não ao espiritual, à ovelha. Pense nisso. Que Deus abençoe. Até a próxima.